fala sobre, do verso de 1 a 6, que ninguém se arrepende. Ele está falando, mas ninguém se arrepende. Do verso 7 ao verso 13, são todos mentirosos, Deus chama. Do verso 14 ao verso 17, Deus diz que ainda dá tempo de fugir. Do 18 ao 22, a gente vê aqui a tristeza de um profeta que está pregando, que está tendo visão, que está tendo revelação, mas o povo não quer ouvir. O Senhor diz para eles, e fala de uma maneira muito forte, não é? Então nós vamos começar a ler, verso 1 do capítulo 8. Naquele tempo, eu vou ler na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Naquele tempo serão tirados todos da sepultura, os ossos dos reis e das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua, das estrelas, os quais aquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, mas ficarão na terra como esterco. E todos os que sobrarem dessa raça de gente ruim e que estiverem morando nos lugares por onde eu os espalhar, vão querer morrer em vez de continuar vivendo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou: o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para as outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar, mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Como é que você tem coragem de dizer: nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso darei as mulheres deles para outros homens, e as suas terras para novos donos. Porque todos, importantes ou humildes, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes, todos são desonestos. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância. E dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso, vão cair como outros têm caído, quando eu os castigar. Eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como o lavrador ajunta suas colheitas, mas eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figos, até as suas folhas secaram. Por isso, eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus. Venham, vamos correr para a cidade cercada de muralhas e morrer ali. O Senhor nosso Deus nos condenou à morte. O Senhor nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra Ele. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi o terror. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan. Estamos ouvindo os seus cavalos bufando. Quando os cavalos deles rincham, a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo o que ela tem, e também a nossa cidade e os seus moradores. Atenção, diz o Senhor.
Estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-los. A minha tristeza não pode ser curada, o meu coração está doente. Escutem, estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam: será que o Senhor Deus não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, o rei deles, responde: por que é que vocês me irritam com seus ídolos e com seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido porque o meu povo está ferido. Choro, completamente eu choro, e desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há mais médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? Esse capítulo 8, o profeta, a gente precisa dizer sempre, ele está tendo de Deus visão e, ao mesmo tempo, ele está recebendo de Deus a palavra. E a gente começa a ver no versículo 1 que uma das coisas que todo exército inimigo faz em desrespeito quando invade uma nação, e a gente está assistindo agora a guerra da Ucrânia, é que os russos entram e destroem toda a cultura, prédio, patrimônio. Os antigos, as autoridades, os reis, quando sepultados, eles levavam para, era hábito, objetos de valor, tinham significado durante a sua vida. E eram coisas até valiosas, que tinham a ver com o seu tempo de vida. O Senhor diz que o túmulo desses homens vai ser espisoteado, escavado, que os babilônicos sabem da história de Israel e sabem que nos túmulos dos hebreus há relíquias, ou seja, os seus grandes que foram sepultados lá têm coisas valiosas. Então o Senhor está dizendo que esses babilônicos vão entrar lá e eles vão começar a desonra já pelos mortos, que vai ficar cadáver esparramado por Israel. E que o sepultamento desses homens, ou seja, do povo que morrer e dos que já estavam mortos, seria igual ao sepultamento de asno, ou seja, cadáver esparramado pelas ruas de Jerusalém. Só para você ter uma ideia, lembre-se sempre do livro de Neemias, capítulo 1, quando Anani chega e dá o recado, e ele pergunta: e como estão os meus irmãos em Jerusalém? Aí Anani fala: olha, os que sobraram estão em grande miséria. O templo foi destruído, os portais queimados. O Senhor está dizendo, lembre-se que aqui Deus está dizendo, trazendo uma revelação da desobediência. E a desobediência de Israel, ela foi acompanhada, inclusive, uma causa maior foi a idolatria. E o Senhor está dizendo, os mortos vão ter os seus túmulos violados, porque eles já sabem que até no sepultamento dos nossos tinha honra. Mas eles vão desonrar, eles vão pegar cadáveres, vão abrir os seus sepulcros e vão pegar coroa, vão pegar túnicas, vão pegar objetos e vão levar os despojos e vai ficar ossos esparramados por aí. Não sei se você já teve alguma observação de que de vez em quando acontece algum cemitério em São Paulo, interior, tem muito disso, aquelas chuvas vêm com aquelas correntes e abrem as covas, e de vez em quando aparecem aquelas coisas. Era pior o que ia acontecer, pior. Deus está dizendo, eles são tão violentos que eles vão estragar. O verso 2, o Senhor diz o seguinte: vocês, segundo o texto nos fala, entenderão, né? O sol, cujo qual vocês adoram, a lua, que vocês tanto cultuam como Deus. E aqui, querido, o povo hebreu passou a ficar até numa condição que a gente vê hoje, da questão do horóscopo, tarô, e começou a colocar os objetos estelares, os seres estelares que Deus criou, colocou isso como fonte, como local de Deus. E o Senhor está dizendo, o sol e a lua, as estrelas vão servir de testemunha do que eu estou dizendo e não vão poder fazer nada para vocês. Os que estiverem enterrados, que serão arrastados,
os corpos deles e de muitos, o Senhor diz, ficará para como esterco. É pesado. Tudo isso por causa da desobediência. Versículo 3, o Senhor diz no livro de Jó, uma referência do que no verso 3 o profeta ele diz, os sobreviventes serão piores que os mortos. E Jó no capítulo 3, 21 e 22, ele diz, os que esperam a morte não chega, e que a buscam mais do que tesouros, e que saltam de alegria e ficam contentes quando acham a sepultura. O Senhor está dizendo que o estado de quem sobreviver depois da invasão vai ser um sentimento do tipo assim, por que eu não morri? Vai ser tão desgostoso, tão terrível, que serão cadáveres que ficariam esparramados, virariam esterco, não tinha mais sepulcros. E tudo isso era um caos. E ele disse no verso 3 que as pessoas ficariam buscando a morte e ficariam felizes quando achassem a morte, porque viver não valeria mais a pena em tanta desgraça que os babilônicos iam trazer. No verso 4, o Senhor diz o seguinte, ele traz um provérbio popular, muito comum até nosso, só que quando uma criança cai, a gente fala assim, opa, pulou, fica em pé. E quem cai, qual é a natureza? Ficar em pé. O Senhor diz, vocês estão pior. Vocês caíram e vocês não conseguem se levantar. Mas não é que vocês não conseguem levantar, é que o pecado de vocês, a natureza de vocês, o que vocês estão vivendo, o que vocês preferem é esse estado caído de pecado. O verso 5, o Senhor diz que se afastou com um perpétuo afastamento. Israel não é que pecou aqui, pecou ali e simplesmente reconsiderou. Não, a nação ficou prostrada. E sabe o que eu preciso pontuar com os irmãos aqui? É que a gente olha para o tempo atual, agora, 2022, e quando falamos de Bíblia Sagrada, quando falamos de vida com Deus, parece que Deus não vai voltar. Parece que Deus não vai julgar. Eu disse também outro dia aqui, que está um pouco diferente os sermões dos púlpitos de hoje, ainda que nas igrejas sérias. Porque até então as mensagens eram mensagens salvíficas para os ímpios. E hoje o que a gente percebe é Deus trazendo a nação, dizendo, povo meu, reconsidere os vossos caminhos, se posicione. Mas tal qual nos dias de Israel, o que a gente percebe? Entra por aqui e sai por aqui. Ah, não, isso não vai acontecer. Isso aí é coisa de pastor Kleber. Isso aí é coisa de pastor fulano. Isso aí é coisa do passado, não acontece. Essa palavra aí, não, isso aí aconteceu apenas lá. E não, Deus não tem nada a ver, querido. Seu corpo, suas regras. Você acha que Deus está preocupado com esse negócio de santidade? O que interessa é que você acredite em Deus. Como se acreditar em Deus fosse sinônimo para ser salvação. Aqui está dizendo que o povo também acreditava em Deus, mas abandonou os caminhos do Senhor. Quem está comigo diz amém. Abandonaram o caminho. Não é que eles não acreditavam no Senhor. Eles celebravam festas mundanas. Eles fizeram pactos com os hábitos pagãos. Eles se associaram em tantas coisas. E ainda iam para o templo. E como disse aqui a semana passada, jamais vai acontecer nada. O templo está em Jerusalém. Você acha que o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, o Senhor vai permitir que vai acontecer? Então eles entendiam, não é nem erroneamente, é querendo não enxergar. E Deus está falando no verso 5, através do profeta, dizendo o seguinte, vocês se afastaram eterno, perpétuo. Não há um que se arrependa. Ninguém quer se arrepender. E aí a gente vai acompanhando na visão, no verso 6, não falam daquilo que é correto. O Senhor diz, vocês chegaram num ponto tão terrível,
que vocês agem errado. Vocês estão tão confiantes a ponto de confessar que estão certos sendo errado. Alguma analogia com alguns pensamentos do dia de hoje ou não? Alguma? Se você que conhece pessoas, você começa a fazer uma comparação quando você fala algumas coisas, fala, dá licença, não é bem assim, não é desse jeito. E ainda tem aqueles que dizem, não, cara, eu sou de Jesus sim, sou de Deus. Só que a gente olha aqui o Senhor dizendo, vocês estão errados. Vocês são tão errados que vocês estão acreditando na mentira de vocês mesmos. Cada um se virou ao seu caminho. Eles perseveravam nos cursos em que eles tinham entrado. Então, o profeta falava, não tinha saída para ele. Tudo o que eles queriam fazer é que era o certo. Os seus modos de vida eram diversificados. Eles viviam segundo o que eles achavam. Irmãos, eu sei que está gravando, mas tem tanta coisa que nos traz absurdos. Absurdos. Estamos chegando num tempo em que as mãos já são colocadas nos ouvidos para dizer, pare de pregar isso, pregador. Não pregue isto mais. Fale-nos de alegria. Fale-nos de festa. Fale-nos de danças. Não nos fale de julgamento. E aí a gente vai encontrar, como no verso 6, o Senhor dizendo, o meu povo está numa trilha, que cada um faz o que acha que tem que fazer. Alguma comparação com os dias de hoje? Você acredita que até nos conselhos, às vezes, que eu vou dar, alguns falam assim, eu não penso assim, pastor. Olha o que eu ouço. Eu não penso assim, pastor. E eu digo, não, você está errado. Porque não é pensar assim. E você não pode ir pelo que eu falo, é pelo que a Bíblia diz. Não que o Kleber diz. Se a Bíblia diz que isso aqui é errado, é errado. Mas eu acho que, no meu entendimento. No meu entendimento. No meu entendimento. Aí você olha o versículo 6, como o Senhor está dizendo. Cada um escolhe o seu caminho. E por viverem cada um segundo o seu caminho, o caos estava ali, mas tem uma razão também. O verso 7, o Senhor fala que as aves do ar obedecem os seus instintos naturais. Elas sabem. E é uma coisa interessante, irmãos. Em casa, quando vai chegando o período vespertino, o pôr do sol, as calopsitas, o papagaio, eles já começam a ficar impacientes. É tudo leitinã. Tudo criado lá de casa. E grita. E o Cona fica, mamãe, mamãe. Você pensa que está matando. Chega lá porque ele quer entrar para dentro de casa. As calopsitas gritando. Elas conseguem perceber a viração. Outra coisa interessante que a gente pega das aves é que a gente nem sabe que vai chover. Mas eles já dão sinal quando a gente fala, o tempo vai mudar, porque elas estão agitadas. E o Senhor diz aqui no texto que as aves, elas sabem o seu caminho e sabem para onde tem que voltar, mas o povo de Deus, sabendo o que tem que fazer, ele resiste e não volta. Israel, com o dom fatal da liberdade, resiste à lei do Senhor. E o Senhor diz que ele pega a cegonha como exemplo, que no tempo em que chega dela se recolher, no tempo de março, quando vai fechando uma temporada, ela toma o caminho do norte, porque ela sabe para onde ela tem que voltar. Mas o seu povo endurece o coração. O seu povo, no verso 8, ele diz que se orgulham de serem sábios perante as outras nações. E o Senhor diz, que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa que vocês têm? Que vocês, sabendo o que tem que fazer, e não fazem. Aonde que essa sabedoria de vocês vai levar? Eles negligenciaram tanto a lei de Deus,
e eles diziam o seguinte: nós estamos certos. Não nos fale isso. E aí começa uma acusação, porque até os escribas, os copistas, quando estavam copiando a lei, olha que coisa séria, já estavam adulterando algumas coisas, para ficar do jeito que as pessoas queriam. Aí o Senhor vem falando no verso 9, que está o povo consternado e confundido, que sabedoria que eles têm é uma sabedoria sem sentido. Eu fiz uma pergunta agora há pouco no início aqui para os irmãos, sobre o que você aprecia no mundo, as coisas gostosas desse mundo, coisas boas, praia, roça, tanta coisa boa, mas tudo isso é passageiro. Se as coisas que Deus fez aqui são boas, imagine o lugar que Jesus foi preparar para nós então. Muito melhor. Agora, esse olhar equivocado para as coisas momentâneas e tirar a visão do eterno é muito ruim. A palavra do Senhor, ele diz no verso que nós acabamos de falar, o 9, que a única fonte de sabedoria é a Bíblia. Amém, irmãos? Então eu gostaria que você repetisse: a única fonte de sabedoria é a Bíblia, é a palavra de Deus. Olha, existem bons autores sobre educação infantil. Existem bons autores sobre relacionamentos conjugais. Existem bons autores de comportamento social. Olha para mim. Se você não lê isto aqui, se você não vive por isso aqui, o resto é lixo. Aqui está a nossa bússola. Então, quando você pega alguém que diz, eu não penso assim, já está fora. Ah, mas eu acho... Não, o que você acha não vai mudar Deus. Não vai mudar a essência de Deus. Ah, mas no meu entendimento, no seu entendimento, tem gente falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Aqui, irmãos, eu penso que quem não conhece as Escrituras, quem não lê, não medita, por que você está sentado agora no culto de ensino, depois de um dia de trabalho, cansado? Por que você se dá esse trabalho de estar também, além de ser um culto ao Senhor, também na escola dominical? É para que a gente tenha essas coisas gravadas no nosso coração. E o que é pior, a geração atual não prega mais para os seus filhos dentro de casa. Lamentavelmente, os homens são os péssimos hoje. Os homens que tinham que ser sacerdote do lar, os homens que tinham que colocar a família sentada e ministrar alguma coisa sobre a palavra, estão ocupados demais com as coisas. Os homens estão meninos. E a família está se perdendo. Estão correndo atrás de dinheiro e perdendo a família. Estão correndo atrás de status e perdendo os futuros sacerdotes dentro de casa. É fácil, querido. Se eu fizesse agora uma enquete aqui agora e perguntasse aqui, qual de vocês ou qual de nós que tem tido um momento desse de sacerdote em casa, nós íamos ficar decepcionados. Mas a gente ia falar, pastor, é que é o que? É a verdade, é que o diabo está achando, não é nem brecha, é porta escancarada. O livro de Juízes registra 3 ou 4 vezes assim, e veio uma geração que não conheceu o Senhor, e veio uma geração que não conheceu o Senhor. Era 20, 30, 40 anos uma geração que morria, e ficava quase 40, até que um novo juiz era levantado. Até aí morreu muita gente. O Senhor está dizendo aqui que os seus homens, os seus escribas, os seus profetas, os seus levitas e os seus sacerdotes, eles estavam tão errados e mentindo e batendo no peito e dizendo que eles tinham a sabedoria, e Deus está dizendo, a sabedoria está em mim e na minha palavra vocês adulteraram. Do verso de 9 a 12, eles se consideravam sábios e Deus diz para eles, vocês vão ficar envergonhados. E quando a gente vê, depois da invasão, aconteceu. Todos os que se diziam sábios ficaram envergonhados. O Senhor diz, vocês vão ficar desiludidos nas suas esperanças. A calamidade vai chegar.
E por causa desse coração endurecido pelo pecado, vocês serão confundidos, esmagados e se tornarão em ruínas. Jeremias 6,11, que lemos aqui na quinta retrasada. Vocês se tornarão em ruínas. Se alguém puder, abra a Bíblia para mim, Deuteronômio 4,6. Quem achar, leia bem alto para que possa sair também no áudio aí. Deuteronômio 4, verso 6. Do que o Senhor fala na sua palavra sobre isto. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. A quem Deus deu essa ordem? Responde para mim, igreja. A quem Deus deu essa ordem? A Israel. E qual era a palavra do Senhor? Vocês vão viver isso. Os meus milagres vão acontecer no meio de vocês. As nações vão olhar e vão dizer: o Deus deles é um Deus maior. O Deus deles é um Deus tremendo em poder. Então o segredo não está em ganhar dinheiro. O segredo não está em ficar enfiado numa academia 7, 8 horas por dia para ter um corpo escultural. É importante. O segredo não está em ficar num salão de beleza, manicure, pedicure, 3, 4 vezes por semana. Que bom que você possa fazer isso. O segredo também não está em ter um par de sapato por mês. Isso tanto não é sábio, que a gente vê na televisão os médicos sem fronteira, que eles pedem lá, acho que R$30 por mês. Uma quantidade tipo quase R$1 por dia. Faz um soro para dar para as crianças, que salvam a vida das crianças que morrem de desnutrição. E olha que não é uma entidade propriamente cristã. Mas aí a gente encontra em nós pessoas que batem no peito e falam: não, Deus está comigo porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Você tem, mas não reparte com quem precisa. Qual seria o coração de Deus hoje ao olhar para pessoas que dizem que Ele deu, e eu compro um par de sapato por semana, por mês? Eu tenho 50 calças jeans, eu tenho 40 ternos, eu tenho um carro de R$400 mil, eu preciso trocar esse carro de R$400 mil porque ele está ficando deteriorado. Uau! Pessoa que pode ter um carro de R$400 mil, parabéns. A pergunta é: a família está na mesma proporção? A palavra de Deus está no mesmo nível, na mesma base? Olha, não preciso ir longe. Eu fiz umas perguntas aleatórias aqui para algumas crianças da igreja. A grande maioria das crianças não sabe o que é o pai orar por elas. Não sabe. Fiz uma outra pergunta aleatória. Qual o momento que vocês oram lá, você e sua família? Ah, na hora da comida. O que mais? Mas a grande maioria assiste jogo com os pais. Assiste novela com os pais. A grande maioria, os pais deixam na frente da televisão, não sabem que porcariada que está passando, mas deixa lá. Deuteronômio 4,6. Por que a base está tão desejada? Você está conseguindo entender por que Satanás está querendo trabalhar na ideologia de gênero? Aqui embaixo, a igreja está pegando essa... Está entendendo ou não? Qual é o melhor lugar? Quer ver uma coisa? Mateus, quantos anos o senhor tem? 29. Na cabeça do Mateus, na cabeça da Fernanda, do Alisson, do Aguinaldo e a minha, a gente não discute algumas coisas, nós estamos formados. Sim ou não? Formado, meu. Vem com ideia errada aqui que você vai tomar um ipom, irmão. Vai, pode pegar a pista. A gente já tem uma base, certo, Couto? Nós somos criados sujeito, com princípio, responsabilidade. Certo, Luiz Antônio? Então não adianta agora alguém vir falar para nós umas bobagens, que a gente vai falar para o cara: irmão, pedala, vai, pega a pista, que senão vai ficar ruim para você, que essa conversa não vai dar certo. Mas na escola,
na escola, na idade do Vitor, na idade do bebezinho, na idade do Benjamin, ó, você tem que botar uma sainha, a menina tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, Deus não existe, tá? Deus não existe. Ó, tudo é Deus, tá? A vaca é Deus, a cadeira é Deus, isso aqui é Deus. Aí eles querem mudar a educação que Deuteronômio 4:6, eu vou repetir, Deuteronômio 4:6 fala que é nossa, viu, Silvânia? É nossa obrigação. Aí essa turma de Satanás está querendo fazer essa lavagem cerebral. Não é que quer atingir o Alinaldo, o Mateus, o Kleber, o Aguinaldo, a Fernando e o Isaías. Não, irmão. Eles querem, a nossa geração, Nalva, já está feita. A nossa cabeça ninguém muda mais, Gisele. Mas a turma que vem por aí, é lá na frente. E aí está uma advertência para nós, quanto igreja. Primeiro que os pais e mães aqui, e os que vão assistir isso aqui, não tem outra coisa a dizer a não ser tomar vergonha ou acordar, ou, né, alguma coisa nesse sentido. Mas ou a gente acorda e traz essa turma. Você sabe, irmãos, que às vezes a incompreensão tem uma razão, né, do lado satânico. Não dá para deixar essas crianças sentar aqui no culto de quinta-feira ou de terça-feira, ouvir uma linguagem de adulto e se desmotivar pelo culto. Então, prefiro elas lá no cultinho, a linguagem dela, é educação, é parte para ela. É uma pena que está faltando gente com compromisso, com garra, compromisso mesmo para fazer. Porque dá trabalho. Dá trabalho. É investimento, dá trabalho. Mas a gente está trabalhando aonde? Lá na frente. Sabe por quê? Porque o Senhor fala aqui em Deuteronômio 4:6. A base falhou. E quando a base falha, irmãos, a coisa vai mal. Porque os escribas e os sacerdotes, eles começaram, inclusive, a negligenciar a lei de tal forma, de tal maneira, que não se falava mais da palavra do Senhor. A ponto de que eles se diziam sábios e nada mudava o entendimento deles. E o Senhor diz aqui nos versos de 9 a 12, como lemos, essa sua mentalidade, Israel, vai te custar vexame, vai te custar vergonha, vai te custar um afronto e um monte de coisa. Mas sabe o que eles diziam? Nada. Chegaram num ponto de dizer o seguinte: vamos fugir para as cidades fortes, porque lá o Senhor, Ele vai lá nós vamos guerrear, e o Senhor daqui nos abandonou. O Senhor nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Não há uma confissão, não há um arrependimento sobre o estilo de vida que eles estão levando. Então eles convocam o povo, chamam o povo para ir para os lugares onde eles acham que com isso eles vão conseguir fugir e vão viver lá pela sua própria força. O Senhor está falando, que sabedoria é essa que vocês têm? E o Senhor fala com eles também, nós vamos ver nos próximos versos, no verso de número 13, sem uvas e sem figos. As coisas que eu tenho dado devem passar, o Senhor está dizendo. Em vez disso, o Senhor está dizendo que tudo que eles tinham projetado, tudo que eles tinham feito, o Senhor tinha designado que os babilônicos iam passar sobre eles, iam enviar um inimigo sobre eles, e eles iam ficar literalmente, tudo que Deus deu para eles de qualidade ia passar a colher, a videira ia ser ceifada, e a figueira ia ser ceifada. Mas pensa, irmão, você olhando para mim com cara de cansado, ou de sono, ou sei lá o que você está pensando, esse povo ouvindo essa conversa também. Como é que eles estavam? Isso não vai acontecer. O Senhor fala no verso 16, os caldeus, os seus cavalos, profeticamente, o Senhor disse, estão vindo. E aí o povo já disse, lá em Dan já entraram, de fato eles já tinham entrado, desde Dan, a fronteira com a Fenícia, Nabucodonosor já tinha entrado. Os inimigos que o Senhor fala, no verso 16 e 17, têm um poder de destruição tão grande. E o Senhor fala, sabe essa turma de encantadores que vocês têm aí dentro? E Deus sabe até a qualidade de quem está dentro.
que ele faz o seguinte comentário. Lá no Oriente, os encantadores de serpente, eles tocavam, e ainda a gente encontra isso, principalmente na Índia, homens que começam a tocar lá as suas flautas, e as serpentes vão subindo e ficam meio que extasiadas. O Senhor faz essa comparação dizendo assim: vocês estão caindo nesses encantadores, mas escute, eu estou mandando cobras mortíferas sobre vocês. O verso 19, o profeta grita. Olha no verso 19 da sua Bíblia. O profeta tem uma visão que dói nas suas entranhas. Ele grita, Jeremias grita, porque ele consegue ver como o inimigo vai destruir. Ele sente na carne, na visão que Deus acabou de mostrar para ele, ele sente na carne os gritos de desespero. E a história registrou que de fato foi esses uivos, gritos de desespero que Israel deu. E na segunda metade do versículo, Deus responde que a causa de tudo aquilo era a infidelidade e a idolatria, porque eles buscaram vaidades estranhas. Vaidades estranhas nada mais é do que deuses estranhos. E mais uma vez eu afirmo aqui no púlpito desta casa: não queira nominar ídolos como alguma coisa feita de escultura de madeira, de gesso apenas. Porque tem muita coisa na nossa vida que já tomou o lugar de Deus, ou na vida de alguns que tomou o lugar de Deus. Tem gente que vive hoje só pelo estômago. Só pelo estômago. Seu prazer é estômago. Outros que o seu prazer é apenas desfrutar. Interessa o que for, toda forma de prazer é bem-vinda, ainda que seja contra a palavra. Todo dinheiro desonesto, ainda que traga carro, ainda que traga lençóis de 200 fios egípcios para dentro de casa, ele é uma bênção, e não é bênção coisa nenhuma. Verso 20, uma temporada de esperança após a outra passou. O verso 21 e o verso 22, o profeta que grita, uma visão de horror toma conta de Jeremias, e ele, na sua visão, ele repete isso, e ele fala sobre Gileade. Porque a cidade de Gileade, ela era conhecida como uma cidade que produzia um bálsamo, ele era muito forte, poderoso, é um bálsamo de remédio. Além de ser cheiroso, gostoso, ele era muito comercializado também com o Egito e pelas outras regiões, porque ele tinha um poder medicinal. Então tinha feridas, e por isso que a gente conhece até alguns hinos que cantam, né, como Bálsamo de Gileade. E tem até uma expressão nossa, não é? Que o Senhor desça o bálsamo de Gileade sobre a nossa vida. Esse bálsamo de Gileade era uma espécie de uma árvore, uma planta que tinha lá, que era o que se produzia, que ela curava feridas, ela ajudava a cicatrizar, ela tirava a dor, e ela era tão poderosa no sentido de que os egípcios compravam de Gileade, o mercado do Oriente comprava de Gileade, e aí a Gileade ganhou essa forma e essa fama tão grande, e o profeta está dizendo: cadê Gileade? Porque o uivo e os gritos dos judeus estão tão ardentes que ele fala: não tem mais médico em Gileade, não tem mais quem socorra em Gileade. E toda essa história acontece no capítulo 8, porque não há arrependimento. E boa parte desse endurecimento que está acontecendo agora em Israel, a culpa é dos sacerdotes, dos levitas, dos profetas. E o Senhor fala assim: são todos corruptos e mentirosos. Pesado, irmão. É pesado.
E às vezes eu fico assim, imaginando como que as pessoas não gostam de interpretar algumas coisas. Falam, não, mas vamos pular essa parte, é muito grosseiro. É um termo que um bacana usou aqui outro dia. Não, eu acho essa roupagem uma roupagem um pouco pesada. Você gosta da roupagem qual? Continuar tomando a cajibrina? A roupagem do erro? Não, querido. O Senhor está dizendo que o povo estava vivendo numa conivência, e as palavras falsas dos profetas e sacerdotes e dos levitas eram grande parte porque eles não colocavam o dedo sobre a ferida. Não colocavam. E eu vou fazer uma pergunta aqui essa noite. Tem alguém aqui que acha gostoso quando é confrontado? Levante sua mão. Nenhum de nós. Porque a confrontação, ela gera ou cura ou afasta. Mas o objetivo da confrontação é trazer cura. Mas sabe o que os profetas fizeram, os sacerdotes, os levitas? Está tudo bem, a economia está bem. Não se esqueça que o momento de Israel estava top. Está tudo bem, então eles não apontavam mais, não condenavam e mentiam. Falsas profecias. Aceitava que o povo vivesse em pecado dentro do templo, adorasse o sol, a lua, as coisas erradas, e ainda recebiam no templo sacrifícios como dado ao Senhor. E a gente está estudando desde o capítulo 1, Deus dizendo assim, eu não quero. Nós vimos aqui, se não me falha a memória, a semana passada, Deus dizendo assim, pega os sacrifícios e leva para a casa de vocês. Eu não quero. Não havia limites para eles para pecar. Eles não sabiam mais o significado de amar. Eles estavam colhendo os frutos ruins daquilo que eles plantaram. Mas o que está interessante no texto, eu estou terminando, é que Deus não desistia deles. É como pai e mãe, né? Os filhos pisam na gente, magoam a gente, arrebentam com a gente continua amando. A gente continua amando. Vai entender essa relação, essa química. É uma coisa divina. Esse povo faz tudo isso com Deus, e Deus está mandando o profeta. Deus chega ao ponto de falar assim, não ore mais por eles, não. Mas na verdade está claro que Deus está falando. Por que Deus está falando para eles? Mudem, larguem. Mas nada do que o profeta falava para eles os fazia mudar. E aí o texto diz que não existia um só do povo que buscasse a Deus, nem do menor até o maior. Cada um era governado pela ganância e pela falsidade. Olha, até o que nunca tinha passado pela mente do Senhor de pecar, eles fizeram. Chegou num ponto que eles sacrificaram até os seus filhos primogênitos. Nós vimos semana passada, 7:31. Eles falavam mentiras sem escrúpulos e não havia quem se arrependesse da sua maldade. Eu não posso perder essa chance. Quem é o pai da mentira, irmãos? Quem é o pai da mentira, irmãos? Existe mentirinha? Existe mentira. Se o capeta pegou, está lascado. O povo tinha perdido o amor, abandonaram o caminho, e o desconsolo de Jeremias no verso 18. E eu termino. Olha, irmãos, hoje eu conversei com um pastor no meio do evento, e conversa de pastor sempre tem encardo, né? Tem lágrima, ora por mim. Então você ora por mim também. O rapaz está pesado. Falei, você não sabe de nada, inocente. Falou, rapaz, que geração. Falei, você está congregando lá com a gente? Falei, rapaz, está difícil. Eu falei, difícil? Difícil é o irmão dela. Difícil. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Tem 2 caboclos na Bíblia. Caboclo não, 2 profetas. Um é Isaías, que vindo de uma família de aristocracia, por falar a verdade, a tradição diz que ele foi cerrado no meio. Oséias,
Sem comentário. Deus nos livre. O sangue de Jesus tem poder. Mas Jeremias, às vezes, não é sempre. Eu tenho muito temor dessas coisas. Porque eu sei que tem gente que não acredita nem que Deus me usa. Aí é com ela. Às vezes, algumas coisas Deus me permite sentir e ver. E eu guardo. Por quê? Às vezes Deus quer só consolar. Ele disse, faz isso. Esse profeta aqui, ele dá um grito entre tantos, porque ele vê na visão o povo gritando, esfaqueado, as crianças mortas, as pessoas mortas. Ele fala, Deus, ele sente dor disso aí. Tudo isso por causa da idolatria. Então, às vezes a gente acha que nós estamos carregando um peso demais, que está difícil demais. Cada geração tem os seus percalços, as suas dificuldades, os seus problemas. Em toda geração teve crente bom e crente ruim. Toda geração teve gente que levou Deus a sério e gente que não levou a sério. Eu sou fruto de igreja, de dormir em chão de igreja. Eu já vi na trajetória de igreja. Eu já vi gente que passou pela igreja, entrou na igreja literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Mais duro e liso e leso. Deus preparou tudo, arrumou casa, arrumou família, arrumou dinheiro, abençoou o cara, ó, pista da igreja. Eu já vi gente que se perdeu, gente que abandonou, gente que trocou Jesus por um monte de coisa, e sempre a gente quer justificar. O primeiro da lista, o culpado é o pastor. O pastor sempre é culpado das pessoas saírem da igreja. O pastor sempre é culpado de tudo isso. Ou então, o segundo é os presbíteros. Os presbíteros também levam cada uma que a gente nunca admite que está errado. Mas isso não nos dá o direito de falar, chega. Mas esse profeta aqui, a gente vai ver que ele teve uma hora que ele falou assim, chega, o Senhor me iludiu. Eu só estou apanhando, pô. Os caras estão me batendo. A gente vai olhar no finalzinho do capítulo 8, Deus chamando a atenção, falando o que vai acontecer. E, de novo, Deus não está desistindo deles. Saia daqui essa noite com uma palavra no teu coração. Deus não está desistindo de você. Não está. Ainda dá tempo da gente ajeitar as coisas. Amém? Fiquemos em pé, em nome de Jesus.